Olha só que dia lindo. Posso que deve estar mó quente, né? Oi pessoal, o vídeo de hoje não vai ser um tutorial, porque eu recebi um trabalho muito legal para a faculdade e eu desenvolvi ele com programação e eu acho que seria muito interessante eu compartilhar com vocês como foi a experiência de desenvolver. Então, como que era esse trabalho? A gente teria que desenvolver um baralho com o tema que a gente quisesse e produzir ele, ou seja, ter ele em mãos. O problema é que o baralho tem 54 cartas, deve ser muito chato e muito trabalhoso de fazer todas elas no Illustrator ou no Photoshop. Então, como eu sou preguiçoso, eu decidi que ao invés de eu fazer cada uma das cartas, eu iria programar um robô que ia gerar cada uma das imagens para mim. Mas ao mesmo tempo eu não queria simplesmente fazer um robô que ia colocar uma imagem em cada uma das posições do naipe. Eu queria alguma coisa diferente. Então eu comecei a me questionar, o que um programa pode gerar que ia ficar muito legal, muito interessante de se ver, mas que ao mesmo tempo ia ser fácil de programar? Fractais. Bom, se você não sabe o que são fractais, vamos ver o que a Wikipedia tem a dizer sobre isso. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativo. Basicamente, os fractais são umas formas que você gera a partir de um desenho simples, que você repete eles várias vezes e gera uma geometria muito legal. Isso é especialmente legal para o meu trabalho, porque se eles são formas que são geradas a partir de desenhos simples repetidas vezes, um programa pode desenhar eles muito facilmente. E existem vários desses, então eu poderia usar cada um deles para um naipe e usar eles em iterações que eu posso repetir para cada uma das cartas. Então nesse ponto eu percebi que era esse o caminho, não tinha outra escolha. Então eu parti para o computador pesquisar quais fractais que eu ia usar, fazer esboços e depois programar. Então depois de mais ou menos uma hora de pesquisa, eu decidi quais fractais que eu ia usar, que é o de árvore, de mais, de folha e o de Jürgen, que tem esse nome em homenagem ao cavalo do criador dele. Então quando eu finalmente fui programar, eu resolvi começar a tentar implementar o de mais, porque ele não tem esses ângulos de rotação estranhos que os outros têm. E como eu sou um adulto muito independente, eu resolvi imaginar qual seria a lógica de implementar um fractal na minha cabeça, sem consultar o Google, sem consultar nada, e não deu muito certo. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox. Então, como que essa minha lógica furada funcionava? A minha ideia era primeiro encontrar o ponto central do fractal e salvar essa coordenada. Depois deslocar por metade do comprimento de uma das hastes para cada uma das direções e salvar essas outras coordenadas. E daí fazer isso para cada uma das coordenadas, deslocar de novo, deslocar de novo, deslocar. E daí depois eu ia pegar a quantidade de vezes que eu fiz as coordenadas, para daí calcular o tamanho que ia realmente ser a haste. E daí cada um desses pontos eu ia desenhar esse minimaizinho, e daí no final a ideia era que ia ficar o fractal completo. Mas não funciona. Então eu tentei. Fiquei umas 3 horas tentando implementar isso e eu não consegui. Daí por isso eu fui consultar o que o mestre Daniel Schiffman tinha para falar. E por sorte eu encontrei um tutorial dele no site do Processing, ensinando a implementar um fractal de árvore. Eu segui ele e, meu Deus,
facilitou muito minha vida. Então, se você se lembrar da definição da Wikipedia, ele definia o fractal como uma forma que você pode desenhar por um processo recorrente, ou seja, que acontece muitas vezes da mesma forma, uma vez em cima da outra. E você pode fazer isso muito facilmente com as funções de programação. E é isso que o Daniel Schiffman fala no tutorial dele, que você faz uma função que chama ela mesma, então ela ia entrando para cada uma das hastes, para cada uma das paradinhas do fractal, e entrando e fazendo cada vez mais detalhe, fazia a quantidade de detalhe que você define e volta. Daí ela continua, faz em outra parte os detalhes e volta. E dessa forma é um jeito muito mais fácil de você conseguir ter as coordenadas sempre salvas e sempre saber em que ponto do fractal que você está. E não se perder e não fazer tudo errado igual eu estava fazendo. sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story. Daí com esse novo método, depois de alguns dias eu consegui fazer um programa que conseguia gerar qualquer fractal que eu quisesse, basicamente. Eu só tinha que implementar ele certinho. Então eu gerei o de árvore, ficou lindo, maravilhoso. Gerei o de mais, eu gostei muito. Gerei o de Jürgen, também gostei muito. Esses dois eu precisei fazer alguns ajustes, mas eu gostei muito deles. E daí eu gerei o de folha. E que cagada, ficou muito feio. E não tinha o que eu conseguisse ver pra mexer ali que ia salvar ele, sabe? Ele só ficou muito feio. Eu achei melhor voltar pro caderninho e tentar esboçar, conseguir pensar em um novo fractal pra colocar no lugar desse. E foi isso que eu fiz.
fossos, eu decidi que ia fazer um que parecia uma espada, assim, pra substituir o naipe de espada do baralho normal. Daí, quando eu implementei ele e coloquei pra ele renderizar, que surpresa que eu tive quando ele renderizou praticamente igual ao que eu queria que o de folha fosse. Então acabou sendo uma coincidência perfeita, assim, e ficou muito bom, na minha opinião. Daí, eu renderizei as imagens em 300 dpi, só que o Processing ele tem um problema. Ele só consegue gerar imagens em RGB, e para imprimir eu preciso de imagem CMYK, senão a cor fica toda errada. Então, eu gerei todas as imagens, daí eu tive que passar para o Photoshop, eu fiz uma ação que ela ia conseguir transformar todas as imagens do jeito que eu queria. Só que eu tinha que carta a carta confirmar. Então eu cliquei no Enter muitas vezes. Daí eu passei pro Illustrator e eu tinha que escolher a fonte. Só que eu sou péssimo nisso. Olha a fonte que eu ia colocar. Mas aí, graças à minha amiga Thalita, eu consegui encontrar uma que eu adorei e ficou muito boa. Eu gostei tanto da fonte que eu tinha a ideia de fazer ela gigante na folha, praticamente ocupar todo o lugar do fractal. Daí eu acabei decidindo que não, porque eu queria mostrar o meu trabalho de programação, mais do que da pessoa que fez a fonte. Eu fiz uma ação também para posicionar todos os números e letras do baralho na posição certa, mas depois disso os arquivos ficaram certinhos para impressão. Só que só depois disso que eu me toquei que eu ainda não tinha feito a parte de trás das cartas. Normalmente é uma outra imagem que fica ali e complementa a parte da frente. Como o baralho ia ser feito em impressão digital, eu não tenho como alinhar a parte da frente, onde fica realmente a ilustração da carta, com a parte de trás. Então a professora recomendou que a gente fizesse um padrão, que não importa muito onde corte, ele fica praticamente igual. Só que eu tinha outro problema também. Como o jeito que eu posicionei as minhas cartas na folha tinha algumas de pé, outras deitadas, eu precisava de um padrão que também fosse igual, de pé ou deitado. E nesse ponto já faltava só um dia para eu apresentar o trabalho. Então eu tive que fazer correndo. Eu fiz um X assim, achei meio chato assim, até que eu me toquei que tipo, ele dá uma ilusão de ótica muito legal se você olha, porque parece ter umas linhas brancas pelo fato de que alguns pontos do meio do X são preenchidos e os outros são brancos. Daí eu fiquei tipo, gostei muito. Daí eu apliquei na folha, salvei os arquivos e corri para a faculdade imprimir. Então, eu cheguei na gráfica para imprimir minha folha de teste e a menina me disse que A4 no papel que eu queria imprimir não ia dar certo, ia ficar muito ruim. Então eu tinha que imprimir A3, que era o tamanho das cartas reais do baralho. Eu fiquei tipo, tá bom, eu não podia imprimir a página de teste, então eu não ia ter certeza de como que todas as coisas iam ficar. Daí eu resolvi imprimir a página vermelha, eu imprimi e por sorte ficou lindo, maravilhoso. Só que daí eu não imprimi tudo, porque eu queria levar pra minha professora pra ela ver e aprovar certinho se estava tudo certo mesmo. Daí eu levei, ela disse que sim. Eu fui voltar pra imprimir e eu não tinha dinheiro suficiente, que legal. Muito bom, porque é caro. Daí eu tive que esperar minha mãe transferir todo o resto pra mim. Enquanto a aula que eu tinha que apresentar o baralho estava acontecendo, eu estava esperando pra daí eu poder ir lá, imprimir, recortar e daí apresentar. Por muita sorte, deu tempo de tudo. Eu apresentei faltando tipo 20 minutos pra aula acabar, sendo que é uma aula de 3 horas e meia. Mas deu tudo certo e sem mais delongas, tá aqui o resultado final. Bom, então, eu gostei muito do resultado que ficou. Todas as cartas ficaram bem diferentes, tipo, quando você está jogando dá pra diferenciar bem os naipes, que eu achei que não daria. Principalmente com esses dois. Mas você consegue de qualquer jeito. A única dificuldade que tem de jogar com esse novo baralho é tipo aprender os novos naipes que seriam o equivalente, né? Que esse aqui seriam ouros, copas, paus e espada. Então, as pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade, mas a maior parte delas em uns 5, 10 minutos pegou tranquilo. E eu gostei muito, é bem divertido de jogar com ele, é muito mais bonito do que com o baralho normal. Bom, se você tiver gostado desse novo formato de vídeo, deixa o like no canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu com certeza vou fazer mais disso, porque eu me diverti muito falando sobre o projeto e filmando tudo enquanto eu fazia. Mas se você não tiver gostado, pode se inscrever também, porque os tutoriais vão continuar acontecendo, só que às vezes vai ter vídeo desse tipo. É nóis!